gente, nesse vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta de uma seguidora minha que deixou lá na fanpage essa pergunta, só que pra mim foi uma pergunta super inusitada, porque essa seguidora minha, Danuta, ela me perguntou: Mel, como é que eu faço para passar no concurso público? E eu trabalho com empreendedorismo digital, então eu não sei se você daí do outro lado já me conhece, eu trabalho com mães empreendedoras digitais, eu sou coach de mães empreendedoras digitais, eu ajudo mães que querem ter seu próprio negócio online e mais tempo de qualidade com seus filhos, mas eu, em um momento da minha vida, eu fiz concurso público, então eu acho que Danuta se identificou com isso, e também com os meus vídeos de lei da atração, e ela pediu essa ajuda. Então eu tô gravando esse vídeo especialmente pra ela e especialmente pra todas as pessoas também que querem utilizar a lei da atração pra conquistar coisas nas suas vidas, seja concurso, seja qualquer outra coisa. Então eu quero, antes de tudo, deixar claro que eu não tô indicando Danuta a fazer concurso, ou você, ou qualquer outra pessoa, muito pelo contrário. Eu me encontrei profissionalmente depois que eu comecei a empreender, depois que eu criei a vida que eu queria, o trabalho que eu queria, utilizando minhas paixões, utilizando minhas potencialidades, mas de repente Danuta pode se encontrar num concurso ou qualquer outra coisa que ela queira fazer. Eu sei que algumas pessoas aqui no canal me seguem, gostam do que eu falo e que não tem nada a ver com empreendedorismo. Algumas pessoas querem ser empregadas, outras querem fazer concurso público e tá tudo bem. Então eu fico muito feliz também em ajudar quem eu posso através dos meus vídeos. Tem muita gente me escrevendo sobre os vídeos de lei da atração, eu tô super feliz em dividir esse assunto. Então nesse vídeo de hoje eu vou dividir com vocês como é que eu fiz pra passar num dos concursos mais difíceis da minha área de psicologia na minha época, que foi o concurso do Sara Kubitschek. Esse concurso, gente, ele acontece a cada 4 anos e são não sei quantas mil pessoas para uma vaga. É super concorrido. Na minha época, eu concorri com os professores da minha faculdade, eu concorri com amigas minhas, com colegas minhas de faculdade, com colegas minhas da pós. Então, foi um concurso realmente muito concorrido e eu passei. E eu criei um método bem diferente, método melodioso de estudo, que eu queria muito dividir com Danuta e queria dividir com vocês. Mas o que eu quero mesmo que vocês entendam é como é que a gente pode utilizar a lei da atração a nosso favor. Como eu já falei em outros vídeos, a lei da atração, ela atua para todo mundo, quer você queira, quer não. Então o que você emite, o que você emana, o que você vibra, você vai atrair mais do mesmo para sua vida. Se você quer saber um pouco mais de lei da atração, eu fiz um review super legal do livro Lei da Atração na Prática, então eu vou deixar ele aqui em cima, tá bom? Pra você conferir, e aí você pode aprender um pouco mais sobre essa lei, e é muito interessante porque eu utilizo a lei da atração a meu favor, e eu vou contar pra vocês agora como é que funcionou o concurso, mas deixa eu ler a pergunta da Danuta pra gente começar. Olá, Mel, boa tarde. Quero te parabenizar pelos vídeos no YouTube e dizer que gostei muito do assunto poder da atração. Tenho uma curiosidade sobre isso. Tenho uma prova de concurso para fazer e gostaria de até lá mudar o meu campo energético vibracional para acreditar que uma vaga é minha. No momento é a coisa que eu mais quero nessa vida, uma vaga, ser nomeada. Eu estudo todos os dias, claro, estou fazendo a minha parte. Gostaria de uma recomendação sua para fazer a prova do concurso e confiar que essa vaga é minha. Observação: comecei antes de ontem a pesquisa sobre essa técnica de visualização e já estou me sentindo outra, quase sem dúvidas sobre o que eu quero. Um abraço, Mel. Danuta, muito obrigada pela sua pergunta e também muito obrigada por me permitir dividir aqui no canal, porque eu tenho certeza que várias pessoas podem se identificar com você e podem se identificar também com o meu método de estudo para conseguir passar no concurso, e eu vou contar exatamente como é que eu utilizei a lei da atração para fazer isso acontecer. Eu dividi os meus estudos em 4 partes, então eu quero te contar hoje como é que funcionava a organização dos meus estudos para eu realmente passar no concurso, tá bom? A primeira parte era o conteúdo mesmo que estava lá na lista do que eu precisava estudar para passar no concurso do Sara. Então era muita coisa. Então eram os livros, eram as apostilas, todo o material necessário. Então eu fiz uma pilha com todas essas coisas. Segunda parte era um MP3, um tocador de MP3 player. Na época eu não tinha iPod, era aquele tocador de MP3. E eu vou explicar o que é que eu fazia com isso. A terceira parte era uma pasta onde eu colocava todas as notícias que saíam sobre o Sara Kubitschek. Então eu acumulava notícias, tudo que saía de novidade eu imprimia e colocava nessa pasta. Vou explicar por que eu fazia isso também. E a quarta parte era um caderno de lei da atração para passar no concurso do Sara. Então eu dividia meus estudos em 4 partes e eu não contava isso pra ninguém. Eu vou te contar também por que eu não contava para outras pessoas sobre isso, tá bom? Então era assim que funcionava o meu estudo. Vou explicar parte por parte pra você entender.
A primeira parte era todo esse conteúdo. Então, durante o meu dia, eu me organizava para estudar um pouco do livro, estudar um pouco das apostilas, estudar um pouco do material que eu pegava na internet. Então, eu me organizava durante o dia. Eu tinha que ter um cronograma de horários para fazer cada uma das coisas. Então, eu me organizei muito bem para fazer isso. Quando chegou na segunda parte, na época eu tava fazendo, como eu falei pra você, eu tava fazendo faculdade de neuropsicologia. Então eu tinha que ir para o centro do Rio de Janeiro. E para ir pro centro do Rio de Janeiro eu ia com o ônibus do condomínio. E levava, porque era horário de pico, levava entre 1 e 2 horas nesse percurso. Então o que eu fiz? Eu comprei um tocador de MP3 e eu gravava eu mesmo dando aulas pra mim. Então eu pegava aquele tocador de MP3, eu gravava Mel, aula 1, com aquele conteúdo bem motivacional, que é a minha cara. Mel, aula 1, essa aula está maravilhosa, a gente vai falar hoje sobre isso, você já é uma psicóloga do Sara. Então vinha todo o texto junto com o conteúdo motivacional. E aí eu ia fazendo os assuntos. Eu não lembro quantas aulas eu fiz, eram inúmeras aulas. E toda vez que eu estava no trânsito, em movimento, eu estava ouvindo aquele MP3. A terceira parte era uma pasta, o que eu falei, onde eu acumulava as matérias do Sara. Por que eu fazia isso, gente? Porque eu me sentia naquele momento lendo as novidades do Sara como se eu estivesse fazendo parte já do Sara. Eu me sentia mais próxima, eu me sentia vivendo as coisas e as novidades que iam acontecendo. Então, o que eu imaginava? Eu pesquisava na internet coisas e novidades que saíram sobre o Sara, uma nova forma de tratamento, um paciente novo que entrou e teve benefício com tal tratamento. Então eu começava a imaginar, eu não sei se você sabe, mas o Sara, o atendimento é em equipe interdisciplinar. Então você atende o paciente junto com o médico, com o fisioterapeuta, com o terapeuta ocupacional, junto com toda a equipe. Então eu pegava essas matérias e eu conversava comigo mesma, óbvio, mas fingindo que eu estava conversando com os profissionais da equipe. Então eu fazia meio que uma mesa redonda, imaginando várias pessoas, eu e eu mesma, imaginando várias pessoas e conversando, discutindo sobre determinado assunto. Ah, agora saiu a toxina, tinha acabado de sair na época, matéria sobre toxina botulínica para injetar na perna dos pacientes para ter melhor mobilidade. Aí eu sentava na mesa, abria minha pasta e começava a ler. Ah, mas a toxina botulínica é ótimo por isso. E eu conversava como se eu estivesse vivenciando um dia a dia no Sara. Porque no Sara realmente tem sempre esse debate com os outros profissionais sobre os novos temas atuais que estão saindo sobre os tratamentos, para atender melhor o paciente. Então eu fingia que eu era uma psicóloga do Sara. Então quando eu sentava para abrir minha pasta, eu incorporava aquele papel que eu queria exercer, que era de psicóloga dentro do Sara Kupchak, e eu discutia essa matéria como se eu tivesse, lembra que eu falei num dos vídeos que a gente tem que vivenciar como se já estivesse acontecendo? Eu até conto um pouco que quem não consegue vivenciar como se estivesse acontecendo, pode vivenciar como se estivesse atraindo. E aí, se você quiser saber um pouco mais das técnicas, assiste meu outro vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima, porque ele é um vídeo bem detalhado sobre lei da atração, tá bom? E aí vinha a minha última parte, que era o caderno de lei da atração, onde eu escrevia todos os dias, não era dia sim, dia não, de vez em quando, eram todos os dias. Eu escrevia uma página inteira contando: hoje o meu dia no Sara foi maravilhoso, por isso, eu sou uma psicóloga do Sara, eu escrevia só mensagens de positividade pra mim mesma. Então eu escrevia vivenciando como se eu já tivesse passado no concurso, como se tivesse dado tudo certo, os pacientes que eu atendi. Então eu escrevia todas as vezes uma página. Às vezes, quando eu tava com preguiça de escrever detalhado, eu escolhi uma frase de impacto pra mim, que era muito importante. Por exemplo, sei lá, eu sou uma psicóloga do Sara, eu já passei no concurso, e eu repetia essa frase da primeira linha até a última. Mas todos os dias eu escrevia uma folha inteira. Esse caderno de lei da atração era muito importante pra mim, porque mantinha a minha energia e a minha vibração constante, né, pra atrair aquilo que eu tanto queria, que era passar no concurso. Então essas eram as 4 etapas que eu fazia pra conseguir atrair o que eu queria. Durante esse processo, a gente viajou pra Nova York, porque o Lucas começou a trabalhar numa empresa em Nova York, e eu continuei fazendo todo esse processo. Então, eu não me lembro, mas na época muita gente me perguntava: Mel, e se você não passar, o que é que você vai fazer em Nova York? Meu diploma na época, primeiro que meu diploma de psicóloga não valia de nada, mas além disso eu não podia trabalhar, porque o visto que eu tinha ido como acompanhante de Lucas na época não me permitia trabalhar. E se eu trabalhasse, por um acaso, claro que eu não ia fazer uma coisa ilegal, mas se eu chegasse a trabalhar, Lucas poderia até perder o visto dele. Então eu
E sabe quando aquilo nem chegou a entrar na minha cabeça como possibilidade? Algumas pessoas falam, ai Mel, você parece que não faz plano B. E eu realmente, em muitos momentos, eu não faço plano B. Não sei se estou certa ou errada, mas eu acredito tanto que eu vou conseguir, que as coisas vão dar certo, que eu não quero que entre no meu campo mental algo diferente. Eu não queria imaginar como é que seria a minha vida em Nova York caso eu não passasse no concurso. Eu tinha certeza que eu ia passar. E essa certeza, essa fé, essa vibração é que fez com que eu passasse no concurso. Eu tenho certeza absoluta, por isso que eu tô dividindo isso com você. Eu nunca dividi isso com ninguém, é a primeira vez que eu tô dividindo. E, inclusive, eu vou contar pra você por que eu não dividi isso com ninguém. Mas antes eu quero que você relembre quais eram os 3 passos que eu falei com você e que eu te ensinei no último vídeo sobre lei da atração, que fizeram muita diferença pra mim, tá bom? O primeiro passo que você tem que lembrar é identificar seu desejo. Você precisa identificar o que você realmente quer. Se você não identifica o que você quer, muita gente sabe o que não quer. Ah, eu não quero mais atrair um namorado assim. Ah, mas eu não quero mais atrair, né, falta de dinheiro. Mas o que você realmente quer? É isso que você tem que começar a dizer para o universo. E o segundo passo que você tem que identificar é o seguinte: dê atenção ao seu desejo. Não adianta você decidir o que você quer se você não der atenção a esse desejo, se você não colocar esse desejo dentro do seu campo vibracional. E como é que eu fiz isso? Eu fiz isso me conectando todos os dias com o meu desejo. E aí também, se você quiser saber mais de como você intensificar isso, como você vibrar todos os dias para fazer isso acontecer, além dessa técnica tem várias outras formas e eu vou ensinar no vídeo que eu deixei aqui. Assiste porque vale a pena, tá bom? E a terceira coisa que você precisa fazer é realmente aprender a deixar o seu desejo chegar até você. É realmente permitir que o seu desejo aconteça na sua vida. E como é que eu permito, Mel? Permitir é a ausência de dúvida, é a ausência de pensamento negativo, é a certeza que você vai realmente conseguir aquilo. O quão rápido o seu desejo vai acontecer é o quão rápido você consegue permitir que o seu desejo aconteça. E aí, eu quero te dizer o seguinte: por que eu não contava sobre todas essas coisas para as pessoas? Porque algumas pessoas realmente não acreditam em lei da atração. Algumas dessas amigas também estavam estudando para o concurso do Sara, e eu não queria dividir essas coisas que eu estava fazendo com essas amigas, justamente porque eu sei que elas iam achar bobagem. Poxa, o tempo que você está fazendo isso, o tempo que você gasta escrevendo no seu caderno lei da atração, montando pastinha, conversando com seus amigos, com seus amigos imaginários, a gente tá aqui se acabando de estudar, entendeu? Então, o conselho com certeza seria esse, eu não tenho dúvida. Só que eu fui a única de todas as minhas amigas que passou no concurso. Por isso que eu tô dividindo com você com o maior carinho do mundo, porque foi uma coisa assim que fez muita diferença pra mim. Parece que você tá perdendo tempo, que aquele momento você poderia preencher com outra coisa, mas foi isso que, na minha opinião, fez muita diferença no meu processo. Uma das coisas principais para você atrair o que você quer é o seu mindset. Então, se você começa a deixar as pessoas minarem as suas ideias, você deixa as pessoas interferirem naquilo que você pensa, você pode deixar os seus sonhos irem por água abaixo, porque nem todo mundo vai acreditar naquilo que você acredita. E aí chegou a época de eu fazer o concurso lá em Brasília, eram 4 etapas, eu fui e voltei para Brasília diversas vezes. Olha, a rosa daqui de casa ficou presa no meu cabelo, ficou lindo, eu adorei, vou gravar a vida assim agora. E aí chegou esse momento e eu fui pra Brasília, e no voo pra Brasília foram 2 amigas minhas, amigonas minhas de anos, e elas iam ficar juntas na casa da tia de uma delas, e aí elas me chamaram pra ir ficar junto com elas. E claro que era tentador, elas falaram, ai, vamos pra Brasília, a gente vai conhecer alguns lugares, vamos pro lago tal, vamos pro Pontão. O que eu queria de verdade era realmente ficar só, era me blindar dos pensamentos. Eu sei que elas iam achar loucura essa minha coisa de ficar escrevendo as coisas sobre lei da atração, né, de ficar fazendo minhas mentalizações. Então eu queria realmente me blindar naquele momento. Eu não queria ouvir comentários, ai, será que eu vou passar, será que eu não vou? Eu não queria que entrasse nenhum será na minha cabeça. Então eu fiquei na casa de uma prima de Lucas que eu nunca ouvi na vida e eu não conhecia, uma pessoa maravilhosa que me recebeu assim com o maior carinho. E a gente se falou só pelo telefone, ela falou, venha, pode vir. Eu fiquei na casa dela e eu fiz todo o meu esquema de estudo como se eu estivesse em casa. Então eu botava meu despertador na mesma hora, 7h30 da manhã, acordava,
estudava a parte que eu tinha que estudar, e todos os dias antes de dormir eu fazia o meu caderno de lei da atração, escrevendo tudo bem direitinho. E aí eu fazia aquelas mentalizações. E durante o concurso também eu encontrava pessoas, né, nas salas esperando, porque é muita gente, e as pessoas puxam assunto, querem conversar, e eu evitava falar. E vocês já sabem como eu sou falante, falo pelos cotovelos, até demais, mas vocês não iriam me reconhecer no ambiente do concurso, porque eu fiquei mais na minha. Então as pessoas vinham comentar coisas, ai, será que vai estar difícil, será que... Eu realmente precisei daquele momento de ficar mais sozinha, concentrando os meus pensamentos para poder atingir aquilo que eu queria. Eu não sei se você do outro lado consegue ouvir certos comentários e seu humor continuar igual e sua energia continuar igual. Naquele momento para fazer o concurso, eu tava tão focada, tão centrada no que eu queria, que eu não queria que nada de negativo entrasse no meu campo mental. Então eu evitava conversar com as pessoas que estavam fazendo o concurso, porque mexe com a ansiedade de muitas pessoas, mexe com medo, mexe com a dúvida, com tantas outras coisas, e eu não queria naquele momento que isso acontecesse e que eu conversasse coisas que pudessem me tirar da minha mentalização. Então eu fiquei sozinha na casa da prima de Lucas. Eu até conversei com ela antes, falei, olha, Lu, eu vou precisar desse momento pra focar nos meus estudos, mas assim que eu passar, eu já falei com ela assim que eu passar, a gente vai fazer várias coisas aqui em Brasília. Então no dia da última prova, a gente saiu, a gente foi no restaurante Mangai, maravilhoso, a gente fez várias coisas lá em Brasília, mas até o dia da prova eu fiquei realmente reclusa. Eu precisei mentalizar, focar naquilo que eu queria. Então eu acho que o importante pra gente entender sobre lei da atração é a gente não deixar a nossa vibração cair, é a gente não permitir que a negatividade tome conta da gente, é não permitir que a dúvida tome conta da gente. E se por isso é preciso, às vezes, não conviver tanto com certas pessoas negativas, tudo bem. De repente você é obrigada a conviver, mas você faça de alguma forma... se proteja, de alguma forma tente blindar a sua cabeça para que você não seja influenciado pela opinião e pelos medos que não são seus, são de outras pessoas. Quando eu via durante as 4 etapas, colegas minhas de faculdade sendo eliminadas, amigas minhas sendo eliminadas, professores, né, professores da minha faculdade sendo eliminados, claro que naquela hora vinha aquele medo, poxa, será que eu vou passar? Mas aí eu voltava a mentalização e eu pensava, essa é a história de outras pessoas, essa não é a minha história. A minha história é escrita por mim, pelas coisas que eu tô fazendo no universo, pelas coisas que eu quero atrair. Eu estou escrevendo a minha história e ela é diferente da dos professores, ela é diferente da história das minhas colegas. Então eu realmente mentalizei a minha história como única. Eu só preciso de uma vaga, uma daquelas vagas é minha. Então quando o seu estado de pensamento modificar, quando você se vê com medo, pensando coisas negativas, tente voltar ao seu estado natural. Não fique se culpando, não perca tempo se culpando. Já falei várias vezes, não perca tempo se culpando. Ai, por que eu pensei isso? Ai, será que eu vou passar? Esqueça, você pensou natural. Às vezes o medo vem, às vezes o pensamento negativo vem. O interessante é o quão rápido você consegue voltar ao seu estado natural de mentalização. E se para isso for preciso você meditar, se para isso for preciso você escrever no papel mentalizações positivas, você ler coisas positivas, assistir coisas positivas, faça isso. Se quiser, volte aqui no vídeo, eu assista outras vezes para você lembrar da minha história, dos meus resultados, porque eu tenho certeza que é disso que você precisa se cercar dessa positividade. E aí quando eu recebi o resultado, eu tava em Nova York, quando eu abri o laptop, vocês não têm ideia da sensação de alegria, de gratidão, de orgulho que eu tive de mim, sabe? Eu fiquei muito, muito feliz. É uma sensação assim indescritível de, sabe, de vitória, de desejo alcançado, de desejo realizado. E você sabe que aquilo tudo foi fruto do seu estudo, da sua determinação, da sua força, do seu pensamento, de você realmente acreditar que você vai conseguir atrair aquilo que você quer e você realmente conseguir atrair aquilo que você quer, porque você fez por merecer, sabe? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Só pra repetir mais uma vez, eu não tenho nada a ver com concurso, eu sou empreendedora digital, eu criei meu próprio negócio online, que é a AME, que é a Academia de Mães Empreendedoras, eu criei o CONIMEP, que é o Congresso Internacional de Mães e Pais Empreendedores. Eu amo criar programas utilizando as coisas que eu amo, as minhas paixões, as minhas habilidades. Então o concurso não me deu uma satisfação, uma realização profissional a longo prazo. Então hoje em dia eu realmente me encontrei, eu faço aquilo que eu amo, mas de repente você do outro lado vai
se sentir muito mais feliz fazendo concurso, ou se você vai se sentir muito mais feliz sendo empreendedor, não importa. Esse vídeo, na verdade, não é pra falar do concurso em si, é pra falar da lei da atração e como ela opera pra todo mundo. E se você se beneficia dessa lei, e se você começa a utilizar ela na sua vida, os resultados são enormes. E eu utilizo pra várias coisas, já contei pra vocês, eu utilizo muito da lei da atração, eu já fazia isso intuitivamente desde criança, e agora, cada vez mais, eu leio mais, estudo mais, e eu intensifico cada vez mais. Por isso eu tô super, super feliz de dividir essa experiência com vocês. E lei da atração é isso mesmo, é você, Mel, eu ainda não consigo pensar assim, Mel, eu ainda não tem problema, esqueça, não pense sobre isso, apenas ouça mais vídeos, leia mais coisas, mentalize, escreva e deixa a coisa entrando dentro de você naturalmente. Você vai repetindo, você vai ouvindo, você vai vibrando, você vai acreditando, você vai repetindo, você vai vibrando, até aquilo, esse pensamento integrando realmente em você. E você vai ver como as coisas vão acontecer naturalmente, mais e mais você... Por quê? Porque primeiro a coisa acontece e você pensa, não, será que foi coincidência? Pode ter sido coincidência. E aí você continua vibrando, vibrando, e aí outra coisa acontece. E mais coisas vão acontecendo, e mais provas, e mais evidências, que chega um ponto que você não tem como não acreditar, porque é certo. Então, é isso, é você se permitir tentar vibrar, acreditar, porque você vai ver como as coisas vão acontecer na sua vida, assim como aconteceram na minha, tá bom? Um beijo muito grande pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Vamos continuar vibrando positivamente, vamos continuar atraindo as coisas que a gente quer, vamos vibrar na abundância, e eu vou dividir cada vez mais vídeos sobre lei da atração. Eu tô vendo que vocês estão gostando, tenho recebido muitos comentários, tô super feliz, porque esse é um tema que eu simplesmente amo, então é muito natural pra mim pra falar sobre coisas que eu sempre apliquei na minha vida. Então eu espero que esse vídeo realmente ajude a vocês, tá bom? Um beijo muito grande. Quem estiver gostando dos vídeos, não esquece de se inscrever aqui no canal, de dar um like no vídeo de hoje, tá bom? Dá um joinha pra eu saber que vocês estão realmente gostando. Comentem aqui embaixo, dê a opinião de vocês, vamos discutir, vamos conversar. Quem quiser pedir temas também aqui pro canal, tanto sobre lei da atração quanto sobre outros assuntos, eu tô super aberta pra gente construir esse canal juntos, tá bom? Então é isso, um beijo muito grande e até amanhã.